Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados fiéis, no último domingo, celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão, meditamos acerca da nossa condição. Pelo batismo, nós recebemos de Deus a dignidade de filhos e, ao mesmo tempo, nos tornamos, por graça de Deus, templos do Espírito Santo. Esta é a nossa realidade. Nós somos templos de Deus, santuários de Deus. Jesus, no domingo passado, foi ao templo de Jerusalém e purificou o templo, expulsando os vendilhões e cambistas. A prece que brotou do nosso coração, iluminados pela palavra de Deus, foi para que Jesus
pudesse entrar com a mesma força na nossa vida, expulsando dela tudo aquilo que nos impede de ser verdadeiramente aquilo que somos pelo batismo, ou seja, santuários de Deus, lugar onde Deus é encontrado. Deus precisa ser encontrado em cada um de nós. No santuário, no templo, nós encontramos o Senhor. Inclusive, lembrei que nós entramos no templo católico e identificamos que se trata de um templo católico porque nós temos os sinais da fé católica. Sobretudo, nós temos o Santíssimo Sacramento, a presença real e substancial de Deus no tabernáculo que está no interior do templo. Assim como nós encontramos o Deus vivo quando entramos no templo e visitamos o Santíssimo Sacramento, Deus também deve ser encontrado em cada um de nós. Nos aproximamos do final do ano litúrgico e nas últimas semanas a Igreja propõe textos da Sagrada Escritura que tratam das realidades últimas. Essas realidades são a vinda gloriosa de Jesus, o juízo final, o fim do mundo, a ressurreição dos mortos. O texto do Evangelho deste 33º domingo está tratando da vinda de nosso Senhor, Cristo que virá gloriosamente para estabelecer em plenitude o reino de Deus. Jesus observa que as pessoas estão admirando o templo de Jerusalém e Jesus anuncia que o templo de Jerusalém será destruído. Ele diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus está anunciando a sua vinda gloriosa, com a qual coincidirá o fim do mundo, a ressurreição dos mortos. Os justos ressuscitarão para entrar na vida eterna e desfrutar das alegrias dos céus, e os injustos ressuscitarão para a condenação eterna. Jesus diz que isso irá acontecer. No entanto, nós desconhecemos o dia e a hora que Cristo voltará. Nós desconhecemos o dia do juízo final. Jesus está alertando que surgirão pessoas que irão profetizar uma data a respeito do fim do mundo. Mas como o próprio Cristo nos ensina no seu Evangelho, nós desconhecemos o dia e a hora que o Senhor voltará. Nós, pouco mais vividos, lembramos que alguns profetizavam que o mundo acabaria no ano 2000. Nós já estamos no ano de 2025. Nós não sabemos o dia e a hora que Cristo voltará, mas Jesus está afirmando que nós estamos nos últimos dias. Nós já estamos. O Catecismo da Igreja Católica ensina que desde a ressurreição de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Aquilo que Jesus citou, primeiro, a destruição do Templo de Jerusalém, já aconteceu no ano 70 de Cristo. No ano 70 de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído, mais uma vez, na invasão do Império Babilônico, depois a reconstrução e depois o Templo, no ano 70 da era cristã, novamente foi destruído. Jesus também diz que os sinais que indicam o fim dos tempos, vocês ouvirão falar de guerras e revoluções. Há quanto tempo nós estamos acompanhando guerras? Países em guerra, as revoluções em curso acontecendo. Jesus ainda diz: um povo se levantará contra outro povo, haverá grandes terremotos. Quantos sinais nós estamos vendo? A manifestação violenta da natureza. Também Jesus diz que haverá fome e pestes. Nós passamos por uma peste recente, o que foi a pandemia da Covid-19, uma verdadeira peste. Nós estamos nos últimos dias, mas nós desconhecemos o dia e a hora. E nós não devemos ficar apavorados, porque o fim do mundo, a vinda gloriosa de Cristo, não é motivo para os homens e mulheres de fé que buscam viver fielmente a sua fé,
motivo de pavor, é motivo de alegria. Porque com a vinda gloriosa de Cristo, tudo aquilo que rouba do nosso coração a alegria, as situações tristes que nós encontramos neste mundo, o mal presente no mundo, tudo isso irá desaparecer definitivamente. Nós estamos nos últimos dias, mas desconhecemos quando o Senhor virá em poder e glória, quando acontecerá o juízo final. O que nós precisamos fazer? Primeiro, tomar consciência que nós já estamos nos últimos dias. Eu insisto, não é para causar terror, pavor, é para que nós, e agora o Catecismo da Igreja Católica ensina 4 mensagens a respeito do juízo final. Primeiro, diz assim, que o juízo final deve chamar os cristãos à conversão. Conscientes que nós estamos nos últimos dias, o que nós precisamos procurar? A nossa conversão. Nós precisamos estar preparados, e vamos falar acerca disso nos primeiros dias do Advento. É necessário que cada um busque sinceramente a sua conversão, a mudança de vida. Essa é a primeira mensagem do juízo final. A Igreja Católica não prega o juízo final para causar pavor e terror, para manipular as pessoas. Trata-se de uma verdade de fé que foi anunciada pelo próprio Cristo, e ela prega para chamar os fiéis à conversão, à mudança de vida. Segunda mensagem, diz o Catecismo da Igreja: o juízo deve inspirar o santo temor de Deus. Nós devemos viver como homens e mulheres que temem a Deus, que têm consciência da necessidade de trilhar o caminho de Cristo, de seguir retamente o caminho proposto por Jesus para chegar às alegrias da salvação. O juízo final não será motivo de terror para aqueles que permaneceram firmes. A conclusão do Evangelho é: permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Precisamos viver a vida trazendo no coração o santo temor de Deus. Temor aqui não significa medo. Temor significa respeito a Deus, amor a Deus. Eu faço tudo, e tudo que faço querendo servir e amar a Deus, manifestar o meu amor a Deus, conscientes que o juízo final acontecerá, que nós estamos nos últimos dias, precisamos viver como homens e mulheres que temem a Deus. Quantas coisas nós fazemos e que não revelam que nós tememos a Deus, que nós amamos verdadeiramente o Senhor, que nós respeitamos o Senhor. Terceira mensagem: o juízo deve comprometer com a justiça do reino de Deus. Nós precisamos ser comprometidos com a justiça do reino de Deus. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. A justiça do reino de Deus nos faz viver a caridade. Nós não somos pessoas que ficam indiferentes ao sofrimento alheio. O cristão é alguém que luta pela justiça, porque deseja que todos tenham vida, que todos tenham aquilo que é necessário para ter uma vida digna. A justiça do reino de Deus conclama cada um de nós a se comprometer com o bem do outro. Nós não ficamos indiferentes ao sofrimento alheio. O cristão é alguém que procura aliviar o sofrimento do outro. O cristão é alguém que está com as mãos estendidas para ajudar aqueles que sofrem, aqueles que padecem. E por fim, a quarta mensagem: o reino de Deus que nós devemos buscar promovê-lo, fazendo a caridade, ele será vivido em plenitude. Portanto, o juízo final anuncia a feliz esperança da volta do Senhor. A volta do Senhor é motivo de esperança. Escutem com atenção aquilo que o padre reza depois do Pai Nosso. Tecnicamente se chama embolismo. E no final nós sempre pedimos ao Senhor que Ele venha. A igreja está constantemente dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque nós queremos que o reino de Deus chegue à sua plenitude, que todo o mal que hoje está presente no mundo seja definitivamente vencido. Essa é a expectativa que nós vivemos,
Essa é a esperança que nós experimentamos quando tratamos do tema do juízo final, que Deus virá gloriosamente para estabelecer plenamente o seu reino. Qual é o ensinamento que nós podemos carregar no coração? Primeiro, essas 4 mensagens, mas sobretudo hoje nós devemos tomar consciência que nós estamos nos últimos dias. Por isso precisamos buscar a conversão, ter o santo temor de Deus, nos comprometer com a justiça e viver essa expectativa com o coração cheio de esperança da vinda gloriosa de Cristo. Mas como nós vamos vivendo tudo isso? Nós vamos vivendo tudo isso fazendo da nossa vida um grande louvor a Deus. E nós fazemos da nossa vida um grande louvor a Deus servindo o Senhor. É assim que nós devemos esperar o Senhor. No texto da segunda leitura, São Paulo diz: aquele que não trabalha não deve comer. Qual é o contexto das 2 cartas de São Paulo aos Tessalonicenses? As 2 cartas tratam do tema da vinda de nosso Senhor. Na primeira carta, nós observamos que São Paulo tinha a ideia que Cristo voltaria logo, imediatamente. Depois São Paulo foi percebendo que nós iríamos esperar mais para a vinda gloriosa de nosso Senhor. O que estava acontecendo na comunidade? Alguns, conscientes que o Senhor voltaria, cruzaram os braços, não queriam mais trabalhar. E São Paulo está advertindo que é necessário trabalhar para comer com tranquilidade um pão. O que nós aprendemos? Que a espera da vinda gloriosa de Cristo, a espera pelo juízo final, acontece servindo. É servindo o Senhor. É colocando a nossa vida a serviço do reino de Deus. É vivendo a sua missão como pai, como mãe. É cumprindo fielmente o seu trabalho com dedicação, honestidade. É servindo a comunidade, exercendo os ministérios. É assim que nós aguardamos o juízo final, colocando a nossa vida a serviço de Deus e dos irmãos. É servindo. O cristão não é alguém que fica esperando o juízo com os braços cruzados. Tem alguns, inclusive, que estão incentivando as pessoas para que elas comecem a armazenar alimento, a construir bunkers. Do ponto de vista da leitura do Evangelho, isso é um absurdo. Porque Jesus disse que nós não devemos fugir das perseguições. Que o cristão é alguém que permanece firme, que vai vivendo a sua vida, que vai cumprindo fielmente a sua missão. E o cristão é alguém que está com os pés no chão, vivendo a sua vida e com o coração voltado para Deus, colocando em Deus a confiança. Nós não precisamos armazenar nada. Jesus disse que o nosso coração precisa ser livre, despojado. A nossa confiança está em Deus. É nele que eu coloco a minha confiança. E Jesus alertou: alguns serão mortos. Não são todos que são chamados ao martírio, mas alguns serão mortos. Jesus já anuncia esta realidade. Mas o que nós devemos fazer? Permanecer firmes. E permaneceremos firmes servindo ao Senhor. Não precisa construir bunker. Se for necessário a perseguição, eis-me aqui, Senhor. Porque foi o que Jesus fez. Foi o que os discípulos fizeram. Os primeiros discípulos de Cristo não fugiram das perseguições. O cristão não é alguém que se apresenta para ser morto, mas o cristão é alguém que permanece firme, que não nega a sua fé. E se necessário for dar a vida, ele não irá hesitar e entregar a sua vida. Aceitar com amor e alegria as perseguições, as dificuldades que vão surgir, e estão surgindo, as dificuldades que nós encontramos para professar fielmente a nossa fé. Peçamos a Deus a graça da perseverança, que nós perseveremos no caminho de Jesus, servindo com alegria o Senhor, buscando cotidianamente a conversão do nosso coração, vivendo como pessoas que temem a Deus, procurando a justiça do reino de Deus, não sendo indiferente ao sofrimento dos irmãos e vivendo a esperança. Todo aquele mal que está presente, os males que nós encontramos, tudo isso será um dia definitivamente vencido. Não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, lágrima.
que vai permanecer para sempre é a alegria, é a felicidade. Os justos viverão a vida e a vida em plenitude, vão desfrutar da felicidade do céu. É por isso que a igreja, desde a ressurreição de Cristo, da sua volta para o seio do Pai, a igreja reza: Maranatá, vem Senhor, porque nós esperamos ansiosos a plenitude do reino de Deus. Que Deus nos dê a graça da perseverança, para que na hora da nossa morte, na hora do juízo, nós sejamos considerados pelo justo juiz Jesus Cristo dignos de participar do céu.